Olá! Você já deve ter notado que o arroz está bem mais caro e que o feijão e a carne estão mais salgados. Bom, provavelmente também já tenha se perguntado por que toda vez que vai ao supermercado, com a mesma quantia de dinheiro, seu carrinho fica, com menos produtos. É a tal da inflação, uma velha conhecida de muitos brasileiros e que volta a assombrar o país. A inflação está nas coisas mais simples do nosso dia a dia, no supermercado, na feira, na farmácia, no posto de gasolina e até no gás de cozinha. A inflação é a alta constante dos preços das mercadorias, aliado com a queda do dinheiro e do poder aquisitivo do consumidor. É a doença da moeda. Moeda não tem cachumba, não tem catapora. Moeda tem inflação, que corrói a renda da família e faz com que o nosso salário fique muito menor ao fim do mês. E para piorar, mais de 12% da população está desempregada. São milhões e milhões de brasileiros que não têm fonte de renda. Ou seja, a economia com inflação e desemprego é o maior problema da vida do brasileiro. E são esses os temas do programa de hoje. Para falar desses assuntos, eu recebo um dos economistas mais brilhantes do país e atual diretor do Instituto Fiscal Independente do Senado Federal e também colunista do jornal O Estado de São Paulo, Felipe Salto. Bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui. Eu tenho muitas dúvidas e anseios em relação à economia brasileira, que é o assunto mais importante do Brasil atual. Boa noite, um prazer estar aqui com você também. Vamos discutir um pouco sobre economia, contas públicas e a conjuntura. Felipe, antes da gente nós adentrarmos o assunto em si, eu gostaria de saber de que maneira o menino lá de Laranjal Paulista tornou-se um brilhante economista. Foi o Felipe quem escolheu a economia ou o Felipe foi escolhido por ela? Obrigado, fico até surpreso e agradeço pela pergunta. Eu fui criado em Laranjal Paulista, no interior de São Paulo, e depois fui para a capital para fazer economia na Fundação Getúlio Vargas. E, na verdade, ao longo do colégio, eu percebi que gostava muito de matemática, mas gostava também de redação e de discutir política já naquela época e tal. E isso me levou a pesquisar um pouco as profissões. Todo mundo na família dizia que quem gosta de matemática tinha que ir para a engenharia, mas eu acabei vendo que economia poderia ser uma área que combinaria as duas coisas, E de fato tive sorte nesse sentido, porque acabei gostando muito da graduação, depois já fiz o estágio também nessa área, na Tendências Consultoria do ex-ministro Mailson da Nóbrega, e depois fui seguindo aí a carreira, Então, na vida também a gente tem que ter sorte, Dizem que o acaso favorece a quem se prepara, e de fato teve bastante esforço aí nessa trajetória, mas é um pouco isso. Felipe, você também é atual diretor do Instituto Fiscal Independente lá do Senado Federal. Conta um pouquinho para a gente o que é esse instituto, por que ele foi criado, quais os objetivos. Olha, a IFE, a Instituição Fiscal Independente, ela é um órgão do Senado Federal, criado em novembro de 2016, justamente a instalação se deu com a minha posse como primeiro diretor executivo, com um objetivo claro, que é dar transparência às contas públicas. E não é uma jabuticaba, uma coisa que só tem no Brasil. Na verdade, isso foi inspirado em outras instituições, por exemplo, nos Estados Unidos, onde tem o Congressional Budget Office, na sigla em inglês é o CBO, ou Escritório de Orçamento Parlamentar, no Reino Unido, na Austrália, e uma série de países, hoje são cerca de 30 países que têm instituições similares. Mas para quê? E como se dá essa independência que está no nome? Na verdade, a ideia é que o Instituto possa produzir informações, análises, cenários macroeconômicos, projeções para a dívida, para o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, e essas informações serem cotejadas, comparadas com as do próprio governo. Então, é um instrumento, por assim dizer, vinculado ao legislativo, mas nós temos no Conselho Diretor, os 3 diretores, tanto eu como diretor executivo, quanto os outros 2 diretores, a autonomia para decidir o que nós vamos publicar, os assuntos que a gente vai tratar, e se eles incomodarem ou não,
isso não vai ser uma variável que vai definir esse plano de trabalho. A gente vai escolher os temas de acordo com aquilo que está na lei que criou a IFE, que é a resolução do Senado, número 42 de 2016. Ela diz que a IFE deve fazer projeções econômicas, então mostrar para onde vai a economia, a partir disso projetar as chamadas variáveis fiscais, a exemplo da dívida pública, acompanhar as metas fiscais, como é o caso do teto de gastos, né, que agora está sendo tão discutido, e o quarto objetivo, que é calcular o impacto de decisões dos três poderes que tenham um efeito fiscal relevante. Por exemplo, a reforma da Previdência em 2019, agora a PEC dos precatórios, que é uma mudança na Constituição nessa área, né, de sentenças judiciais. Então, isso é um pouco o que a IFE faz. Nós estamos completando 5 anos agora, né, de existência, e já com reconhecimento da OCDE, da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, do Fundo Monetário Internacional, dos próprios especialistas aqui no Brasil, dos parlamentares e da imprensa. A IFE e os seus trabalhos têm tido cerca de 2 citações ao dia nos diferentes veículos da imprensa nacional. Inclusive fez aniversário há pouco tempo, né? Parabéns. Obrigado. Foi dia 30 de novembro, a data que foi a instalação do órgão em 2016. Vamos lá. Felipe, atualmente a economia é o grande fantasma do país que assombra todos nós brasileiros. Eu queria que você explicasse de uma forma bem simples para todos os telespectadores em todo o estado de Mato Grosso e também do Brasil que estão nos assistindo, o que é a inflação? É uma boa pergunta, né? Na verdade, o que é a inflação? É a variação generalizada dos preços. Então, quando a gente fala que tem uma inflação hoje no Brasil de 11%, significa que existe um índice, como por exemplo o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Nesse índice, calcula-se a partir de uma cesta de bens e serviços a variação dos preços. Então, como os preços estão aumentando ou diminuindo, e aí uma média disso é o que vai ser a inflação geral. Então, quando a gente diz que os preços estão evoluindo 11% num determinado período, por exemplo, até novembro, no acumulado em 12 meses, ou até outubro, significa que nesse período os preços, em média, de tudo aquilo que é produzido no país, ou de uma cesta de bens representativa, né, aumentou nessa proporção de 11%. Se você pegar um item só, por exemplo, alimentação, esse número pode ser maior que 11, pode ser 16 ou 17. Dentro de alimentação, pegar, por exemplo, feijão, arroz, carne, aí esses itens podem ter variações distintas. Então, quando a gente fala em inflação de modo geral, é a média dessas variações de preço de todos os bens, ou de uma cesta representativa dos bens que o brasileiro médio consome, num determinado prazo, num determinado momento, né? Pode ser no mês, pode ser no ano, pode ser no acumulado num ano também. Felipe, a gente ouve muito, como você acabou de dizer, a inflação do Brasil está 11%, a inflação de novembro, outubro. Quais são as principais causas da inflação e de que maneira a gente percebe isso no nosso dia a dia? Olha, a inflação, ela advém de desajustes entre a oferta e a demanda. Então, por exemplo, num mercado qualquer, por exemplo, de garrafas de água, o que vai determinar se uma garrafa de água vai custar R$5 ou R$1,50? São as forças de demanda e oferta. Então, de um lado, tem pessoas querendo consumir aquele produto e de outro, tem os produtores dessas garrafas de água. Se você tem uma oferta que relativamente à demanda é muito grande ou que está aumentando, o que você vai ter é um preço mais baixo. Se há uma escassez em relação à demanda, o preço sobe. Então, esses movimentos de oferta e de demanda, eles influenciam os preços dos produtos, dos serviços que são comercializados. Agora, é óbvio que há fatores também externos que podem influenciar a inflação como um todo, né? Porque nós demos aqui o exemplo de um mercado específico, mas quando a gente fala da inflação geral, a gente está olhando para toda a economia ou para uma cesta representativa de bens e serviços. Aí o que afeta a inflação? Essa demanda agregada está muito pressionada. Então,
o consumo do governo, o consumo das famílias, os investimentos também, que fazem parte da demanda, quando eles estão aumentando muito em relação à capacidade total de produção do país, de oferta, então você tem pressões inflacionárias. A taxa de câmbio, o preço do dólar medido em reais, né, que agora está muito pressionado, ele também afeta a inflação, porque muitos dos bens que nós consumimos são importados. E também a indústria nacional compra muito componente lá de fora para produzir internamente e vender. Então, quando o dólar está muito alto, você pode também ter efeito sobre a inflação. Outro componente importante que afeta a evolução dos preços na economia, da inflação, são as expectativas. O que os agentes econômicos estão pensando que vai acontecer nos próximos períodos? O Brasil vai crescer ou ele vai entrar em recessão? O governo é confiável, não é confiável? A política fiscal, quer dizer, o tratamento das contas públicas está sendo responsável ou não responsável? Então, isso também pode afetar a inflação, no sentido de que a percepção de risco dos agentes econômicos acaba se refletindo de alguma maneira nos principais indicadores econômicos. Felipe, nós somos um país que nós tivemos inflação por muitos e muitos anos. Com isso, foram criados vários termômetros, índice para se medir a inflação. O mais comum, você disse agora há pouco, é o índice de preço ao consumidor. O IBGE é o órgão que mede a inflação. Todos os dias ele manda pessoas nas feiras, supermercados, para coletar preços e checar se eles estão variando ou não. São muitos os produtos que o IBGE mede, se não me engano, acho que chega a cerca de 400. Eu digo que alguns desses itens são menos importantes para mim ou para você. Um exemplo bem simples é assim, bom, eu não gosto de alface, então eu não compro alface. Portanto, se o preço da alface vai subir ou vai descer, sobe ou desce, está mais alto ou está mais baixo, não faz a menor diferença para mim. Mas como o alface faz parte de um desses itens que é medido pelo IBGE e a inflação, como você mesmo disse, é calculada por uma média sobre a variação desse preço, o alface vai acabar afetando de alguma forma a minha família. Então, eu pergunto, por que a inflação afeta tanto a vida dos brasileiros e principalmente dos mais pobres? Pois é, porque, por exemplo, quando a inflação está muito relacionada ao aumento de preço de alimentos, então quando a gente vê os economistas discutindo o aumento dos preços das commodities, o aumento do preço dos alimentos, que são commodities, né, isso acaba afetando a vida daqueles que têm menor renda. Por quê? Porque eles dependem mais desse tipo de remuneração, por exemplo, fixa, salário, ou mesmo recebendo um salário mínimo, ou transferências do governo. Então, quando uma cesta básica de bens, alimentação, bebidas, vestuário, sobe muito, isso afeta mais os mais pobres, porque os mais ricos também têm mais mecanismos para anular os efeitos da inflação. Por exemplo, se o seu dinheiro estiver investido num fundo de investimento que remunere a inflação ou que remunere uma taxa próxima da inflação, e os mais pobres não têm acesso a esse tipo de instrumento. Então, a renda real, como a gente diz, não é o salário mínimo R$1.000 ou o salário médio R$2.000. É aquilo que a gente compara, esse salário com a evolução dos preços. Então, quanto a renda subiu de um ano para outro? Não é só ver se ela subiu de 1.500 para 1.800, a renda média. Eu tenho que observar também qual foi a inflação do período. Quanto maior a inflação, maior precisa ser o reajuste do salário nominal para que as pessoas não tenham perda real, né, para que elas não deixem de comprar coisas com aquele salário que elas estão observando na prática. Porque, veja, se a inflação é muito alta, eu posso ter até um reajuste salarial, mas ele não compensar o aumento observado nos preços médios. Claro que se a inflação de alimentos está mais baixa, por exemplo, e a cesta de um indivíduo ou de outro tem uma composição distinta, eles vão perceber essa inflação de modo diferente. Mas, em geral, as classes econômicas, se a gente puder dividir assim, vão perceber mais ou menos de uma maneira similar dentro dessas classes a evolução dos preços. O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA,
até faz o cálculo da inflação por classe de renda, né, justamente nesse objetivo de tentar apurar qual é o efeito da inflação sobre cada grupo da sociedade quando dividido pelo nível de renda. Felipe, eu disse agora há pouco, o Brasil tem índice para medir, mais comum é o IPC, que serve de meta como dado da inflação. Então, se a gente basear que a inflação é uma média, o que nós deveríamos fazer o tempo inteiro é tentar nos proteger da inflação. Uma maneira, como você acabou de dizer, seria aplicar o nosso dinheiro, que aí tem o fundo que paga sobre a inflação. O problema é que o dinheiro nunca sobra no fim do mês. Como então nos proteger da inflação se ela está cada vez mais alta? E inflação alta, como você mesmo disse, significa menos dinheiro no fim do mês. Pois é, por isso que a sociedade não aceita mais voltar a períodos de inflação descontrolada. Agora que a inflação está em torno de 11%, o governo corre atrás para tentar reverter esse processo. Por exemplo, o Banco Central, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros, porque o juro mais alto encarece o crédito e aí fica mais caro consumir, investir, tomar emprestado para fazer todas essas ações, consumo e investimento. Então, isso faz com que os preços diminuam. Na verdade, portanto, um objetivo primordial da política econômica dos governos é justamente manter essa estabilização monetária, evitar que a moeda perca valor ao longo do tempo. As pessoas individualmente podem ter estratégias para se precaver contra isso, mas ficam também, de certo modo, de mãos atadas, né? Porque muitas vezes os seus empregadores não vão dar um reajuste salarial compatível com aquela inflação que ela está observando. Então isso vai deteriorando também a qualidade dos produtos e a quantidade dos produtos que são adquiridos, isso por quem está no mercado informal, ou mesmo formal, aliás, e também por quem está no informal, mas tem uma certa renda garantida, né? Agora, aqueles que estão desempregados é uma situação ainda mais grave, porque muitas vezes podem até ser beneficiários do Bolsa Família ou de outros programas sociais, mas esses benefícios nem sempre são reajustados também para recompor a inflação. Então, um objetivo primordial dos países todos, e do Brasil não é diferente, é manter a inflação sob controle. Claro que quando você está num processo de recuperação, de aquecimento da economia, pode ter algum aumento da inflação, mas não é desejável que a gente fique por muito tempo com descontrole, né, no avanço dos preços. Por isso que agora o Banco Central já aumentou a taxa de juros desde do nível de 2%, que estava no início do ano, deve terminar esse ano, em dezembro, pelas projeções, acima de 9% a taxa de juros. E no ano que vem ainda vai crescer mais um pouco. Para quê? Para encarecer o crédito. Encarecendo o crédito, as pessoas vão consumir e investir menos e a inflação diminui. É claro que isso também prejudica a economia, porque aí a gente tem menor crescimento econômico, o produto interno bruto vai se tornar menos dinâmico, etc. Mas, no curtíssimo prazo, é o que se pode fazer para debelar a inflação. Então, esse é o remédio amargo que dá fim à inflação, é redução de crédito para o consumidor? É o encarecimento do crédito, né? O aumento dos juros. Num regime de metas à inflação, como a gente tem no Brasil, que é um Banco Central autônomo, isso desde 99, que o Banco Central já tem autonomia operacional, agora a independência, mas ele toma a decisão de aumentar a taxa de juros, tendo em vista a meta para a inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto de ministros. Então, esse Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele fixa uma meta de inflação e o Banco Central tem que perseguir essa meta. É claro que se o país estiver progredindo, estiver aumentando a sua capacidade de produção, exportando mais, conseguindo aumentar a produtividade, a competitividade das empresas, o Banco Central nem sempre vai precisar receitar esse remédio amargo. Mas, em certos momentos, acaba sendo necessário, porque ele precisa levar ao cumprimento, a inflação ao cumprimento, a observação da meta fixada. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já voltamos com um dos mais brilhantes economistas do país, Felipe Salto.
Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com um dos economistas mais brilhantes do Brasil e primeiro diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, Felipe Salto. Felipe, ainda nesse tema da inflação, o governo propôs a PEC dos precatórios, que já foi aprovada inclusive na Câmara dos Deputados. E, para quem não sabe, os precatórios são créditos advindos de pessoas ou de empresas que disputaram e venceram contra o governo na justiça. Então, basicamente, é uma dívida do governo com o cidadão. O problema é que, com essa PEC dos precatórios, o governo fica autorizado a não pagar essas dívidas, deixando muitas famílias na mão que contavam com esse recurso. Felipe, eu queria que você explicasse com um pouquinho mais de detalhe o que é que foi essa PEC dos precatórios e por que o governo achou melhor não honrar esse compromisso. Olha, o precatório, como você explicou bem, é uma despesa que deriva de decisão judicial. Por exemplo, um aposentado que reclame na justiça o recálculo da sua aposentadoria, porque o governo teria errado, por exemplo, a conta, e a justiça dando ganho de causa a esse aposentado, o governo terá que pagar. Isso é um precatório. É uma despesa que deveria ter sido paga no momento em que ela foi gerada, o governo não pagou e a justiça mandou, então, que isso seja feito. Outro exemplo de precatório pode ser quando você tem um caso de desapropriação e depois quem sofreu essa desapropriação pode reclamar o valor da indenização, e a justiça também dá ganho de causa, servidores públicos. Então, são os precatórios alimentares, né, que se diz ou alimentícios, ligados a salários e aposentadorias. Tem esse precatório que eu exemplifiquei da desapropriação, tem precatório também que a União pode dever para governadores, para os governos estaduais, como é o caso do Fundo da Educação, lá dos anos 90, o chamado Fundef, em que houve, segundo a Justiça, erro no cálculo da compensação que o governo federal deveria fazer aos municípios, né, e aos estados, os repasses, e aí o questionamento levou a uma decisão favorável a 3 estados, por exemplo, agora para 2022. A União tem que pagar. Então, esse conjunto de despesas sempre foi tido como um conjunto obrigatório, e o governo não pode escapar dele. A Constituição prevê no artigo 100 que pode haver, eventualmente, parcelamento, quando o precatório é muito grande, né? Houve alguns casos já no passado. A ideia original do governo era permitir um parcelamento mais alargado. Para quê? Para permitir que o ano que vem, em vez de pagar 89,1 bilhões em precatórios, como previsto na proposta orçamentária, pudesse pagar um valor mais baixo. Depois dessa ideia, ao longo da tramitação na Câmara, da proposta de emenda à Constituição número 23, de iniciativa do Poder Executivo, mudou para uma limitação. Então, os congressistas, os parlamentares propuseram um limite máximo. Esse limite máximo de pagamento, então, ficaria em torno de 45 a 50 bilhões e o restante ficaria para ser pago nos anos seguintes. Qual o problema disso? Você gera insegurança jurídica, porque quem não estiver dentro dos 50 bilhões não vai ser contemplado. E aí vai ser pago quando? Né? Pode fazer algum tipo de negociação com o governo dentro do que prevê a PEC, aceitar, por exemplo, algum desconto nesse pagamento, ou então vai receber só lá na frente. Essa insegurança jurídica é que produz, ou que tem produzido, o aumento da percepção de risco dos agentes econômicos, do mercado. Por isso que a taxa de juros subiu, porque o mercado é quem tem dinheiro para financiar o governo. Os impostos que o governo arrecada não são suficientes para pagar suas despesas. É o que a gente chama de déficit público. E aí como é que o governo financia isso? Ele tem que tomar emprestado de quem tem dinheiro sobrando. E quem tem dinheiro sobrando não empresta de graça. Ele compra um título do governo e exige uma remuneração, uma taxa de juros, e essa taxa de juros varia de acordo com a expectativa que o mercado, que o agente econômico vai ter a respeito da capacidade de pagamento do governo. E quando existe uma medida como essa, que gera tanta incerteza, né, como é a da limitação dos precatórios, o risco aumenta e o juro aumenta. Portanto, o efeito sobre a dívida pública
é, infelizmente, inevitável. Felipe, me corrija, por favor, corrija-me se eu estiver errada, mas deixar de pagar os precatórios não é uma forma de pedalada fiscal? Porque a presidente Dilma, ela sofreu um processo de impeachment baseado numa pedalada fiscal. Então eu pergunto, o presidente Bolsonaro não está fazendo a mesma coisa? Pois é, o que aconteceu ali foi muito específico, porque era o financiamento de despesas, por assim dizer, em cima dos bancos públicos, né, sobretudo a Caixa Econômica Federal. O que está se promovendo agora é uma espécie de pedalada, mas constitucionalizada, que vai estar autorizado na Constituição o governo a se financiar, não em cima do banco público, como foi naquela época, mas em cima dos precatoristas. Então ele vai deixar de pagar alguém, e esse espaço orçamentário gerado pelo calote vai ser direcionado a outros tipos de gastos. Então você está financiando um gasto que você quer fazer, mas para isso deixando de pagar uma outra despesa que deveria ter sido paga, que deveria ser paga. A diferença de lá e agora é que agora estão colocando na Constituição esse mecanismo, mas para a economia, para o mercado, do ponto de vista da credibilidade do governo e da política fiscal, é tão grave quanto, porque você muda por dentro as regras do jogo para poder cumprir essas regras. É como você está aos 45 do segundo tempo, perdendo de 2-0, e manda o juiz marcar 3 gols no placar. Você vai ganhar formalmente a partida, mas todo mundo viu que você perdeu. Eu queria saber, Felipe, essa PEC dos precatórios, ela não agrava ainda mais o problema da inflação? Ela pode agravar, porque o que acontece, a PEC dos precatórios produz esse efeito que nós estamos conversando aqui sobre as expectativas, o risco, a taxa de juros, pode produzir um crescimento mais baixo no ano que vem, e, além disso, toda essa incerteza acaba gerando algum tipo de efeitos sobre a estrutura da economia, a produção, a expectativa também dos empresários, que podem tomar menos decisões de investimento. Então, o quadro geral acaba sendo afetado de alguma maneira por essa medida. Claro que é difícil separar os efeitos, né, Laura, porque a gente vê que os fatores externos também são importantes. Agora, quando há uma incerteza como essa gerada pela PEC, a taxa de câmbio também se movimenta. Quer dizer, isso pode afugentar recursos, dólares do país, e aí o dólar fica mais caro. E o dólar mais caro afeta a inflação. Então tem esse mecanismo adicional também. O que está acontecendo nesse momento é que, como o Senado fez algumas mudanças positivas no texto, ainda que preservando a essência, né, a mudança do teto e a limitação dos precatórios no texto, mas não teve nenhuma grande novidade, então o mercado parece estar avaliando isso de uma maneira, digamos assim, mais tranquila, mas dentro de uma piora, de uma deterioração que já havia acontecido nos últimos 2 meses, né? Vale dizer que para o ano que vem, os juros previstos estão em torno de 11,5% a 12%, né? Lembrar que em janeiro desse ano estavam em 2%. Agora, a PEC, por levar a perda de credibilidade, a prática, o fim do teto de gastos, ainda que ele continue a existir formalmente, toda a incerteza jurídica relacionada aos precatórios, acaba podendo afugentar recursos do país, afeta a taxa de câmbio, e o câmbio afeta a inflação. O que se espera é que a gente consiga ter no ano que vem um ano, pelo menos, né, de controle de danos, para que não se aprovem mais medidas adicionais que piorem esse quadro já bastante fragilizado. Felipe, você é um grande especialista em contas públicas. Então, só para a gente terminar esse tema da inflação, por que a política fiscal do governo federal tem efeitos diretos na inflação e no câmbio? Pois é, o gasto do governo é um componente muito importante da demanda, como nós conversávamos no bloco anterior, né? Porque o governo é um grande consumidor. Se você pegar um indivíduo, eu ou você, nós podemos consumir bastante, mas não a ponto de afetar toda a demanda da economia. Agora, o governo, como ele gasta na casa de bilhões, por exemplo, para esse ano, o orçamento é de cerca de 1,6 trilhão,
Então, as decisões dele de consumir, de pagar salários, de contratar empresas para fazer obras, ou de fazer obras diretamente e tal, tudo isso significa injeção de recursos na economia. E quando acontece isso, a inflação pode ser afetada, né? É claro que depende muito de outros fatores, mas se há um aumento do gasto do governo, há uma tendência também de pressão sobre a inflação. A diferença é que se o gasto do governo for focado em investimentos, ao haver a maturação desses investimentos, a capacidade de produção do país também aumenta, a produtividade pode aumentar, e aí esse efeito sobre a inflação acaba sendo neutralizado. Mas a economia é um sistema de vasos comunicantes, né? Todas as variáveis são importantes e afetam. Uma afeta a outra e vice-versa. Então, da mesma forma como o gasto do governo gera esse impacto que nós estamos aqui discutindo, a tributação também, né, que faz parte da política fiscal, o lado da receita, o lado da despesa. Por exemplo, quando o governo faz uma desoneração tributária, ou o Congresso, eles dizem o seguinte: olha, esse setor aqui vai deixar de pagar um volume específico de imposto. Explica um pouquinho para os telespectadores, Felipe, o que é desoneração tributária? Tem muita gente aqui que está fazendo sinal que não sabe o que é. Pois é, quando o governo dá um benefício para o setor do agronegócio, por exemplo, deixa que os empresários paguem menos impostos, o governo arrecada menos e, portanto, ele tem um efeito fiscal associado a essa medida. A expectativa é que essa redução de imposto vá produzir um aumento de emprego ou de renda num determinado setor. Muitas vezes isso não acontece. Então, a atuação da política fiscal pelo lado da receita e pelo lado da despesa pode sim afetar a inflação por meio desses canais de pressão sobre a demanda agregada. Felipe, o Congresso Nacional ele começou o processo de votação do orçamento de 2022 sobre forte incerteza, né? Há muitas pressões de custos, você já disse, extrapolam o limite imposto pela regra do teto de gastos, o crescimento das emendas parlamentares, postura populista do governo em relação às políticas sociais, privilégios militares, atraso das reformas e muito mesmo até descuido com a inflação. Por que as contas públicas brasileiras estão tão bagunçadas? Olha, é um trabalho árduo de vários anos, né? Esse desmonte das regras fiscais, a gente vai e volta, né? Numa democracia consolidada, ou que se pretenda consolidada, as mudanças, as reformas, tendem a ser incrementais. Mas para você destruir aquilo que foi feito de bom no passado, leva muito menos tempo. Então, o que aconteceu é que nos anos 80, os governos conseguiram à época, criar a Secretaria do Tesouro Nacional para fazer uma boa gestão da dívida pública, separar as funções do Banco Central, do Banco do Brasil, tornar a coisa mais lógica, mais racional, mais organizada. Depois você teve a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo gestada no fim dos anos 90 e aprovada em maio de 2000, a renegociação das dívidas dos estados em 97, e depois uma série de medidas, né? As reformas previdenciárias que foram feitas ao longo do tempo, e agora a mais recente em 2019, o teto de gastos em 2016. Mas o importante para ter claro é que não basta ter regra fiscal, você precisa cumprir, precisa ter o compromisso político em torno das regras do jogo. Não basta dizer que o gasto não pode crescer mais do que a inflação. Você pode até mudar essa regra eventualmente, mas se você faz uma regra e no instante em que ela começa a gerar uma restrição efetiva para os gastos, você vai lá e muda, que é o que está acontecendo agora, perde-se credibilidade. Então, na verdade, a política fiscal, as contas públicas, elas, se nós olharmos aí no período de 35 a 40 anos, houve uma evolução, né? Você tem idas e vindas, como eu comecei falando, mas houve uma evolução. Nós certamente estamos melhor hoje e temos uma transparência maior, um orçamento que, apesar de todos os problemas e dos retrocessos recentes, é transparente, a gente consegue ter acesso a informações, melhor do que lá nos anos 80. O que acontece é que precisa ter uma vigilância constante. Veja o caso recente das chamadas emendas de relator geral, que foi uma reportagem importante feita pelo jornal Estado de São Paulo,
e discutindo, né, toda a questão de como as emendas estão sendo direcionadas, como se dá esse processo de partilha de recursos, que afinal de contas são recursos públicos. Felipe, você acabou de dizer, a classe política ela está muito à vontade para desmontar as regras uma atrás da outra que ela mesma criou algum tempo atrás. Então, como a negociação de parcelar ou tirar o teto de gastos, isso pode ser um passo decisivo para tornar o teto uma regra irrelevante, né, elevando a incerteza quanto à futura trajetória fiscal. Esse filme é repetido, você mesmo disse, nós já vimos outras vezes. Qual o impacto, né, que essas mudanças, ou seja, na lei de responsabilidade fiscal, no teto de gastos, né, aliada ao câmbio alto e ao desemprego, que hoje está maior que 12%, pode causar na popularidade presidencial? E o que isso significa, né? Quais as chances para o Bolsonaro se reeleger ou estar em segundo turno? Olha, nós na Instituição Fiscal Independente não fazemos análise política, né? Por quê? Porque a política afeta a economia e vice-versa, mas isso é uma questão que deve ser discutida pelos analistas dessa matéria, pelos próprios políticos que são os tomadores de decisão, que têm voto. Então, a nós, aqui, técnicos da Instituição Fiscal Independente, ainda que vinculada ao Senado Federal, que é uma casa política, o que nos cabe é fazer os alertas, dar as nossas opiniões sempre com base nos indicadores, nas nossas análises, nas nossas projeções e nos nossos modelos também. Então, o que a gente pode dizer é que, de fato, um quadro econômico mais conturbado, de baixo crescimento, com uma certa instabilidade, mudanças nas regras do jogo, pode afetar o jogo eleitoral, sem dúvida. Agora, é muito difícil antecipar ou antever o que vai acontecer. As forças políticas ainda estão se mobilizando para o quadro eleitoral de 2022 e é preciso aguardar para ver quais vão ser as propostas, principalmente, né? O que vai nos interessar muito é se haverá ou não o compromisso com a transparência, com a responsabilidade fiscal, com o zelo pelas regras do jogo, a exemplo do teto de gastos, ou ainda, se houver propostas de mudança dessas regras, a avaliar se elas serão consistentes ou não. Então, esse é um debate que vai ser muito importante no ano que vem. Chegou a hora de mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o economista e professor de macroeconomia da FGV, Felipe Salto. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e conosco o professor e mestre em Economia de Finanças Públicas, Felipe Salto. Felipe, diante de uma crise econômica, sanitária, até mesmo humanitária, o governo federal ele decide gastar mais, ele romper o teto de gastos e adiando o pagamento de precatórios num país em que a gente não aguenta pagar mais impostos. Eu digo que é como se uma dona de casa decide extrapolar o limite do cheque especial e, ao mesmo tempo, deixar de pagar as dívidas das famílias, né, já assumidas por ela, e ainda assim assumisse mais dívidas e aí ficasse nas mãos dos bancos. Como é que essa atitude do governo impacta direto na vida de todos os brasileiros? Olha, de fato, o desajuste das contas públicas, o eventual déficit público, o aumento da dívida, eles devem nos preocupar, assim como nos preocupa a inflação, o baixo crescimento econômico. Porque, veja, estudar finanças públicas e buscar um Estado que pare de pé, que tenha receitas e despesas em equilíbrio, que consiga reduzir a sua dívida como proporção daquilo que gera de renda e riqueza, né, que é o PIB. Então, isso é parte fundamental para a execução das políticas públicas. Veja, não adianta a gente dizer na Constituição que o Sistema Único de Saúde, só um exemplo, deve ser integral e para todos. O Estado tem que estar apto para produzir os recursos necessários, arrecadar impostos, contribuições, multas e taxas, ou então fazer a dívida necessária para prover esse bem público, esse serviço de saúde,
para que o posto de saúde funcione lá na ponta, para que os médicos, enfermeiros, técnicos estejam bem pagos. Então, quando a gente está falando de contas públicas, nós estamos falando da vida real das pessoas, porque se o Estado tiver em pandarecos, se tiver com as suas contas públicas em frangalhos, ele não vai ter força para poder financiar tudo isso, e no fundo é a sua razão de ser. Porque o que é o Estado? O Estado é a junção da lei, aquilo que está escrito no papel e tem que ser feito, com a atividade da burocracia técnica e dos políticos, que são eleitos. A junção dessas duas coisas, essa burocracia técnica e a atividade política, que vão garantir a execução da lei, incluída a Constituição, né, num sentido mais amplo da palavra lei, é o que define o Estado. O Estado existe para isso, para executar os anseios da sociedade. E esses objetivos, esses anseios, podem ir sendo modificados ao longo do tempo pela própria atividade política. Agora, sem dinheiro, não dá para realizar tudo isso. Não dá para ter uma política educacional adequada, de transportes, de segurança, de saúde, como eu mencionei. Então, esse é o objetivo fundamental. Por isso é que precisa ter uma previsibilidade, precisa dar um sinal de que aquilo que nós estamos gerando de renda e riqueza vai ser suficiente para compensar a dívida que eventualmente será feita. E é claro, como nós já temos uma carga tributária elevada, também observar que aumentos adicionais dessa carga tributária podem prejudicar a atividade produtiva, podem desestimular o investimento, podem acabar afetando também a geração de emprego e renda. Essa arte de equilibrar esses diferentes instrumentos, o lado da receita, da despesa e a dívida pública, e tendo como objetivo fundamental prover bens e serviços públicos da maneira mais eficiente possível, fazendo mais com menos, ou, se possível, fazendo mais com o mesmo, é isso que está por trás de toda essa nossa discussão. Felipe, falando em desajuste, né, fiscal, acaba de sair na imprensa que o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, ele encolheu 0,1%. Ou seja, o Brasil está estagnado, crescimento econômico baixo, inflação e desemprego. O que é que quer dizer esse número? E se o Brasil vive realmente esse momento de estagnação, o que é que nós precisamos fazer para sair desse imbróglio que a gente está? Ainda há esperança? Sim, eu costumo dizer que nós temos que ser pessimistas no diagnóstico ou realistas no diagnóstico, mas otimistas na ação. Tem muita coisa para ser feita. É verdade que o resultado foi ruim, foi negativo no terceiro trimestre, em relação ao segundo trimestre do ano, e a economia está, de certa forma, andando de lado, né? Cair 0,1% é a mesma coisa que dizer, olha, ficamos praticamente parados de um trimestre para o outro. Significa que vai ser assim para sempre? Não necessariamente. O crescimento, ele depende da nossa capacidade de fazer investimentos em infraestrutura, de aumentar as nossas exportações, principalmente as exportações de maior valor agregado, aumentar a nossa competitividade lá fora, a competitividade das nossas empresas. Para isso precisa ter um sistema regulatório melhor, precisa garantir segurança jurídica, não haver quebra de contratos. Por isso que essa questão dos precatórios é tão preocupante, tão sensível sobre esse aspecto. Também tem que ter uma abertura comercial. Nós temos que nos inserir mais no resto do mundo, aproveitar as nossas vantagens comparativas. Na agenda ambiental, em que o Brasil tinha uma certa liderança e perdeu recentemente, pode recuperar isso e também isso ser utilizado de modo a gerar benefícios, dividendos, do ponto de vista de outras frentes de política de comércio exterior, de política externa. Também o desafio doméstico passa por uma melhor organização do Estado, para que ele consiga prover bens públicos gastando menos, que pode ajudar também no crescimento econômico. Aumentar o investimento, eu diria para você que é uma coisa fundamental. Se a gente pegar o estoque de infraestrutura, né, as estradas que nós temos, as usinas hidrelétricas, todo o estoque de infraestrutura, e observar os investimentos que vêm sendo feitos nos últimos anos, novos, eles não têm sido suficientes nem sequer para repor a depreciação desses ativos,
desses ativos que foram investidos lá atrás. Então, há um desafio muito grande que passa, sim, pelos governos, pelo Estado brasileiro, mas também passa pela iniciativa privada. Nós temos que ter, obviamente, as regras do jogo bem acabadas, bem formuladas, para que possa estimular a decisão de investimento privado, de geração de emprego, porque não é o Estado que gera emprego, são as empresas, né? Para isso tem que ter uma reforma tributária que simplifique as regras do jogo, que reduza o chamado custo Brasil. Então são várias as frentes de ataque para recuperar a capacidade de crescimento econômico no país, e isso infelizmente não vai ser feito da noite para o dia. E é cada vez mais difícil no Brasil suplantar esse objetivo, esse desafio, porque a população está crescendo menos. Então hoje, quando a gente observa os dados demográficos e as projeções do IBGE, você vê que a população idosa já vai crescendo mais do que a população em idade ativa, em idade de trabalhar. Então isso coloca ainda mais restrições ao desafio de ampliar o crescimento econômico, que no fundo continua a ser o grande objetivo de qualquer país, para que se possa produzir mais renda e riqueza, mas de uma maneira equânime, de uma maneira que se distribua também essa renda e essa riqueza, e aí que o papel do Estado é importante para ter políticas públicas também que garantam essa partilha sem desestimular a atividade produtiva. Felipe, alguns economistas dizem que há 40 anos o Brasil não desfruta crescimento econômico constante, ou seja, o país está sempre abaixo do crescimento da média mundial. Os outros países vão ficando mais ricos e nós, o Brasil, estamos cada vez mais pobres. Por que o Brasil patina tanto em encontrar esse caminho de crescimento econômico e de inclusão social? Por que é tão difícil cumprir esses desafios, todos esses desafios que você acabou de dizer? É só o aumento da população que faz com que a gente não cumpra todas essas metas, não atinja essas metas? Não, porque o desafio do crescimento econômico é muito complexo. Então, você depende da produtividade das empresas, do nível de educação dos trabalhadores e também claro, decisões que vêm do governo, por exemplo, ao construir uma estrada ou licitar uma estrada, um aeroporto, uma usina, o papel do BNDES nisso, uma política de subsídio bem feita, enfim, um planejamento que hoje está completamente ausente. Isso não é novo propriamente, já vem de vários governos, em que o Estado perdeu a capacidade de planejar, aí o crescimento realmente não vem. Por exemplo, quais são as nossas metas na educação? Como é que nós vamos conseguir melhorar as notas dos nossos alunos nos exames internacionais? Para que a gente possa ter os trabalhadores mais produtivos, as pessoas também mais felizes, buscando aquilo que elas querem fazer, encontrando empregos que elas desejem encontrar, ou avançando nos seus estudos. Então, educação é uma variável chave para o crescimento econômico e nós estamos ainda patinando nessa matéria. As outras variáveis, o investimento produtivo, o investimento em infraestrutura e as exportações, para mim, são tópicos fundamentais também. O Brasil continua pouco integrado às cadeias globais de valor. Nós temos que aumentar muito a corrente de comércio, as exportações principalmente que nós fazemos, e para isso precisa ter uma política externa que explore melhor, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, que garanta espaços para o Brasil negociar possibilidades e vantagens para as nossas empresas. Então, tudo isso depende do governo, uma parte depende das pessoas e das empresas. Agora, muita coisa depende das definições do governo, dos incentivos, das políticas definidas aqui em Brasília. Então, é nesse sentido que eu digo que o Estado perdeu a capacidade de planejar. E para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos acabam sendo desfavoráveis. Felipe, nós estamos saindo de uma crise com desemprego, morte, inflação, e o governo também acabou de lançar o auxílio emergencial, chamado agora de Renda Brasil. Por que há tanta crítica a esse tipo de política social? E não sei se você sabe dizer, mas por que o governo sentiu necessidade de mudar o Bolsa Família, uma vez que você não é só a parte técnica, né? Olha, o gasto social, quanto a ele, ninguém é contra. Ninguém é contrário a aumentar o gasto social. A questão é como se faz isso
Por que acabar com um programa como o Bolsa Família, que era consagrado, bem avaliado no resto do mundo e também aqui no Brasil, pela academia, pela universidade, né? E trocar por um auxílio que é composto de outros benefícios dentro desse auxílio maior e que pode até trazer vantagens, mas que tem uma certa incerteza. Essa é a primeira questão. A segunda é como promover esse aumento que é necessário, dada toda a precariedade produzida pela crise, a miséria, o aumento do número de pessoas vivendo em condições deploráveis, sem o mínimo para sobreviver, para a sua sobrevivência e da sua família. Como fazer isso? O ideal seria que o governo cortasse outros gastos, o governo e o Congresso. Mas a escolha acaba sendo sempre pelo caminho mais palatável, que é, por exemplo, abrir espaço na regra fiscal. Então, olha, em vez de cortar, vamos subir o teto, para que a gente possa gastar mais. Vamos, então, limitar os precatórios, também para que a gente possa gastar mais. E aí já se aproveita o ensejo, porque contra o gasto social ninguém é contra e nem deveria ser, e coloca mais espaço para gastar com outras coisas. Emendas, gastos pulverizados, outros tipos de despesas que o governo vem a fazer. Foi até cogitado reajuste salarial para servidores públicos, né, pela própria Presidência da República. Então, é isso que preocupa, é a forma como está sendo feito e diante de um claro objetivo de não mexer em outras despesas. E poderia mexer? Teria espaço para mexer? Sim. O governo poderia fazer alguns cortes de gastos para promover um aumento no gasto social no ano que vem, né? Ele poderia ter feito isso, mas o caminho escolhido foi o de mudança das regras, e esse caminho tem os seus custos, tem os benefícios de curto prazo, porque você acaba abrindo um espaço no orçamento, mas pode trazer prejuízos, como nós discutimos aqui. Diante de tudo isso que você falou, você acredita que o Brasil voltará a crescer e gerar empregos nos próximos anos? Olha, depende muito do que vai acontecer a partir de 2023, principalmente, porque o crescimento econômico, ele é um processo complexo, como nós discutimos, e vai depender de decisões de política econômica, de política fiscal, também de políticas de desenvolvimento, o papel do BNDES, a atratividade ao capital estrangeiro, como nós vamos ou não conseguir reduzir esse custo Brasil, fazer uma reforma tributária que simplifique os nossos impostos, né, e não onere ainda mais a sociedade e o setor produtivo. Então, se nós conseguirmos avançar nessas agendas, eu não vejo por que não acreditar numa possibilidade de crescimento econômico mais elevado. O que vai precisar é de planejamento, é saber onde nós queremos chegar ou estar daqui a uma década, daqui a 20 anos, e tomar as decisões nessa direção. A política de educação é fundamental também, nós temos que começar a acelerar nisso, estamos muito atrasados, né, para que a gente possa colocar os nossos alunos diante de um sistema educacional que esteja à altura também do que acontece no resto do mundo, e à altura das exigências do mercado de trabalho. E as novas agendas que vêm surgindo, como a questão da robotização da indústria, que vão produzir efeitos sobre o mercado de trabalho, isso tudo precisa ser incorporado nas discussões de governo, de políticas públicas, de formulação eventual de novos planos para a partir de 23. Então, o que eu tenho dito é que nós temos um desafio de reconstruir, um desafio de reconstrução do país em várias áreas, inclusive na economia e nas contas públicas, que não será trivial. Felipe, para a gente encerrar, que conselho o Felipe Salto, economista, daria ao governo para deixar o nosso Brasil melhor? Olha, eu acho difícil dar conselhos, eu acho que o governo vem fazendo aquele programa que prometeu em 2018, pode ter cometido erros, etc., e muitos erros de fato cometeu, como nós mesmos mostramos aqui na Instituição Fiscal Independente, na área fiscal, que é a nossa, né, economia e contas públicas, política fiscal especificamente, mas eu acho que a essa altura do campeonato, eu não me arrisco a dar conselhos, porque as análises que nós temos feito, os alertas que a instituição vem fazendo
nesses 5 anos de atuação já, desde o final de 2016, deveriam servir para, pelo menos na área fiscal, de contas públicas e transparência, indicar caminhos, naturalmente, a partir dessas avaliações, que poderiam ter sido seguidos ou que ainda poderão ser seguidos. Felipe Salto, muito obrigada pela entrevista, por seu tempo. Eu adorei conversar com você e principalmente por nos dar essa aula, né, tirar nossas dúvidas sobre esse grande fantasma da economia que é a inflação. Eu que te agradeço, Laura, é um prazer estar aqui com você também. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela companhia e continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.